Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no terceiro vídeo, terceira lição, onde estamos estudando sobre a missão de Deus e a minha missão. Hoje nós vamos estudar sobre o chamado de Deus para a nossa missão, para uma missão que é minha e que é sua. Nós vamos aprender aqui sobre mais aspectos de como você pode estar aí querendo fugir da sua missão, de como você encara a missão na sua vida. Teremos a participação aqui do Alexandre e do Marcos André, a minha participação também lá com as perguntas para discussão e logo mais também teremos aqui os comentários, que é a parte do vídeo onde você participa aqui conosco. Não esqueça de sempre deixar esse like, se inscrever no canal, acionar o sininho para que você receba sempre os alertas dos próximos vídeos que são lançados aqui no canal. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, este é o momento então de nós conferirmos aqui os comentários, essa parte do vídeo onde vocês deixam o seu feedback, sua opinião, fala aí de onde vocês estão falando, da igreja que vocês participam. É muito interessante, é uma parte que demora um pouquinho, se você não curte muito ela, todo o vídeo é capitulado, você já pode ir lá para a oração inicial. Também gostaria de falar que devido ao feriadão do 12 de outubro, nós estamos gravando esse vídeo um pouco antecipado, para dar tempo. E talvez o seu comentário não seja lido porque você tenha comentado depois da nossa gravação, beleza? Mas temos aqui as Olimpíadas dos comentários, temos a Ari Oliveira, Lições Fortes da Bíblia, hoje Lições Fortes da Bíblia está aqui em segundo lugar no meu pódio aqui, e Regiane Alves em terceiro lugar aqui no pódio. Vamos lá então aos comentários. O Ari deixa aqui um Shabbat Shalom. O Lições Fortes da Bíblia, olá meus queridos irmãos, glória a Deus por seu inspirador ministério evangelístico missionário, amém. E a Regiane Alves, boa tarde irmãos do canal Entre Linhas, feliz sábado, muito interessante a lição desse trimestre, realmente bem temática e um tema importantíssimo aí para os tempos em que vivemos. E o Genésio Mioto deixa aqui também o comentário dele, Deus sempre procurou o ser humano, ele sempre esteve à procura, e aquilo que o ser humano pede para Deus, ele dá outras coisas melhores ainda. Quando Deus foi no jardim do Éden em procura de Adão, Adão tinha feito vestes de folhas de figueira, mas Deus deu roupas de pele de ovelha. Quando Moisés pediu para Deus que queria tomar posse da terra de Canaã, Deus disse a Moisés, eu vou te dar os céus. O ladrão na cruz pediu para Jesus o reino. Jesus prometeu a ele que hoje ele está disposto. Adora os seus filhos missionários, muito mais aquilo do que nós pedimos ou queremos, que é o que Deus nos dá. Realmente, Genésio, Deus é maravilhoso e nos dá muito além até do que nós entendemos, muitas vezes. Por isso tem que ter paciência. Valdenice Cerqueira, boa tarde, povo da missão. Estamos estudando com vocês na maior escola do mundo, a Escola Sabatina. Agradecida aos pastores virtuais abençoados que nos ajudam sempre, o Lúcio, o Alexandre, o Marcos, o André, o Ricardo. Mais um trimestre juntinhos, amém. Hashtag volta Ricardo. E a Valdenice Cerqueira, Mártire Cerqueira, lá de Presidente Prudente, também deixa o CCC. Curtido, comentado e compartilhado. Muito obrigado aí, Valdenice, pela sua integração aqui, interação com o nosso canal. A Rosângela Correia, olá meninos do Entre Linhas, sinto falta do Ricardo, hoje eu orei por ele. Isso aí, Rosângela. Vamos orar um pelos outros, orar assim pelo Ricardo, que ele termine logo as atividades dele, que ele priorize agora, volte para o canal Entre Linhas. Coloque Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Maria Feitosa, olá, boa tarde meus irmãos, muito obrigada por nos ajudarem a entender melhor a palavra de Deus. E a Maria Feitosa também deixa o CCC, significa que ela curtiu, comentou, que eu li e compartilhou com os amigos. Isso aí, Maria. Marlene Boel, que é o que está escrito aqui no login dela. Boa tarde meus professores virtuais, estamos juntos para mais um trimestre a estudar juntos. Deus abençoe o nosso estudo. Amém, Marlene, que Deus continue abençoando, principalmente nessa lição desse trimestre, porque a gente precisa receber uma bênção, uma força de dentro de Deus para nos impulsionar aí para a gente cumprir essa missão, não ficarmos dormindo que nem muitas gerações anteriores dormiram, O Crispim Elcio, quando eu era adolescente, compartilhando as experiências, quando eu era adolescente eu li um livro chamado Paixão pelas Almas.
foi muito marcante para mim. Este tema me é muito caro. Muito obrigado pelo vosso trabalho. Ou você é um missionário ou alguém que precisa de um missionário. IASD de Boa Vista, Joinville, Santa Catarina. Então fica aqui a frase do Crispim. Ou você é um missionário ou você está precisando de um missionário aí perto de você. Exatamente. A Ticiana Dutra, obrigado pelas informações e dedicação de todos. Estou aqui em Lages, Santa Catarina. Que legal, a Ticiana. Passei por Lages uma vez que estava voltando aí do sul. Me hospedei aí na cidade muito bonita. Um abraço aí para os irmãos cristãos que estudam a Bíblia aí de Lages, em Santa Catarina. Joivaldo, olá irmãos, como estão todos vocês? Eu estou bem, minha família está bem, Joivaldo, né? Graças a Deus estamos firmes e fortes, apesar dos temporais passarem ao redor aqui de Campo Mourão. Coitado, né? Devastou Cascavel. Hoje também causou muito estrago lá em Maringá, mas graças a Deus aqui em Campo Mourão estamos bem. Hoje fui ao funeral de uma irmã idosa que dormiu em Cristo, diz o Joivaldo. Isso aí, né? Nada como você ir no funeral de alguém que você sabe que descansou em Cristo Jesus, com fé, uma pessoa que foi missionária na vida, exatamente, né? Não levou nada, né? Estava só o corpo lá e as flores, né? Não levou dinheiro, não levou títulos, não levou nada, só o caráter e as obras que ela fez para Cristo. E o Joivaldo deixa o CCC, curtido, comentado e compartilhado. Valeu! Edilza Nascimento, vídeo curtido, compartilhado e comentado, né? Bom sábado e boa semana a todos. Edilza, obrigado também pela sua companhia. Todos os sábados ela deixa sempre o alôzinho dela aqui. E vamos ver aqui, Aureci Gomes diz assim: feliz semana, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Feliz semana também, Aureci. Que Deus abençoe aí, de onde quer que você esteja nos acompanhando. E o Milton Cláudio de Melo Magalhães. Oi, gente amada. Na semana passada até parecia que o Alexandre estava me vendo lavando a louça e ouvindo a lição com vocês. Forte abraço para vós. Tamo junto. Deus abençoe. De Japuranã, em Mato Grosso. Um abraço então aí para o irmão Milton Cláudio, lá de Japuranã, Mato Grosso, e todos os irmãos aí matogrossenses que acompanham o canal Entre Linhas, deixe seu alô. Realmente, né, o Alexandre falou, olha, você que está lavando louça, você que está acompanhando o áudio do canal, está correndo, pedalando, que é o meu caso, geralmente eu ouço pedalando, e ele acertou, né, Milton? É isso aí. Deus seja louvado aí pelo testemunho de vocês. Se não li o seu comentário, infelizmente, como eu falei no começo, nós gravamos antes, né, devido ao feriado, e talvez, né, não deu tempo de pegar o seu comentário. Mas vamos ao que interessa, né? Os comentários é só um temperinho que eu gosto muito no vídeo, né, essa interação, mas o que interessa mesmo é o que vem pela frente agora, que são os comentários, sim, da Palavra de Deus, pelo Marcos, pelo Alexandre, e depois as perguntas para a discussão de sexta-feira lá que eu venho apresentando, beleza? Mas antes de nós iniciarmos então esse importante estudo sobre essa missão, vamos buscar a Deus, que é o Deus da missão. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nos dá de estarmos aqui reunidos, utilizando dessa tecnologia que alcança aí todos os lugares, todos os lados desse planeta, ó Pai. E obrigado porque o Senhor nos dá disposição e saúde de estarmos aqui estudando e compartilhando com todos os nossos irmãos queridos aí espalhados. Que o Senhor continue usando o Alexandre, continue usando aí o Marcos André, a mim também. Que as palavras, ó Pai, que nós proferimos agora, que primeiro sejam palavras reais em nossas vidas e que também encontrem um lugarzinho nos corações que vão ouvir aí essas palavras, para que nós sejamos despertos, ó Pai, para a missão, para as obras que nós precisamos fazer neste mundo que nos alinham a Ti, Senhor. Por favor, continue conosco humildemente, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, chega aí, Alexandre, agora é com você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas. Minha saudação a todos e todas vocês. É uma alegria estar aqui para participar com vocês de mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Essa semana, estudando a lição de número 3, o chamado de Deus para a missão. Lição de número 3, que vem de uma série de estudos de 13 lições, que é intitulada Missão de Deus, Minha Missão. Então a lição 3 ela faz parte de um estudo maior de 13 lições, e nessa lição 3
todas essas lições falando da missão de Deus, né? E nessa lição 3 vai falar em especial do chamado de Deus. Qual é o chamado que Deus faz para nós? Na lição passada e na anterior a gente falou sobre a missão de Deus nos alcança, parte 1 e 2, e agora o chamado de Deus para a missão. O verso para memorizar, ou o verso para a reflexão da lição da semana, é o texto que está em Atos, capítulo 1, versículo 8, e diz assim ali: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A lição dessa semana, ela vem falando sobre sairmos da nossa zona de conforto e de como o chamado de Deus, ele é um chamado que nos leva a uma desacomodação, a um desassossego. Se as coisas elas estão organizadas de uma determinada forma, quando Deus faz o chamado, essas coisas são reorganizadas, e para reorganizar elas precisam ser desorganizadas primeiro. Então, não é um chamado para uma estabilidade tranquila, é um chamado para mudança. E mudança gera inquietação, gera transformação. O verso para memorizar, ele vem falando, primeiro, que nós receberemos poder. E segundo, que esse poder ele vem descendo sobre nós, o Espírito Santo. Então, o primeiro aspecto do verso para memorizar é de que Deus nos capacita para a missão por meio do Espírito Santo. A missão, ela está explicitada no terceiro elemento desse texto. Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. O terceiro aspecto, a terceira dimensão é qual é a missão. A missão é ser testemunha. Deus nos chama e Deus nos capacita para sermos suas testemunhas. Tem como ser testemunha de algo que eu não vi? Tem como ser testemunha de alguém que eu não conheço? Ser testemunha implica em que eu, primeiro e antes de tudo, já tenho uma relação com Deus, já conheço a Deus, já sei de quem eu estou testemunhando. Então esse chamado ele é um chamado para nós depois que nós já aceitamos Jesus, já conhecemos Jesus. É um chamado para um povo específico, para um povo que já recebeu a mensagem. Um chamado para ser sua testemunha. Agora, aonde que eu vou ser testemunha? Acho interessante o texto também, porque o texto ele demarca 3 lugares: Jerusalém, Judéia, Samaria e por fim até os confins da terra. O que quer dizer isso? Se a gente olha para o lugar onde estavam os discípulos quando recebem essa mensagem, o lugar onde eles estavam é Jerusalém. E eles permanecem em Jerusalém até a festa do Pentecostes, depois da morte de Jesus, que é quando desce o Espírito Santo na forma de línguas de fogo, como está descrito lá no texto de Atos. Então, para a gente colocar uma linha do tempo, olha só. Jesus morre, os discípulos ficam em Jerusalém, eles têm ordem de permanecer em Jerusalém, e eles ficam em Jerusalém até a festa do Pentecostes. Na festa do Pentecostes, desce sobre eles o Espírito, e aí eles têm a missão de ser testemunhas. Então, começa no ponto mais próximo. O primeiro lugar que a gente tem que ser testemunha de Deus, testemunha de Jesus, é no lugar onde a gente está. Acho interessante aqui, porque a missão, ela não começa com a gente saindo evangelizar um lugar distante, com a gente saindo evangelizar um povo que a gente não conhece, uma língua que a gente não conhece. Não. O chamado não tem nada de complexo nesse aspecto. Ele não começa desarticulando a nossa vida, nem bagunçando tanto. Comece pregando o evangelho no lugar em que você está. Jerusalém. Beleza. Terminei de pregar em Jerusalém. Para onde eu vou pregar? Por toda a Judéia. A Judéia é a região do reino de Judá, né, que ficava na parte sul. Então é Jerusalém para o sul de Jerusalém é Judéia. Até um pouquinho para o norte de Jerusalém ainda é Judéia, mas mais para o sul de Jerusalém é Judéia. Então você vai pregar primeiro aonde você está e depois no entorno de onde você está. Num povo que compartilha a mesma cultura, num povo que compartilha uma fé semelhante. Beleza, depois que eu pregar para Jerusalém, onde eu vou pregar? Para a Judéia. Depois que eu pregar para a Judéia, onde eu vou pregar? Para Samaria.
A Samaria é a região que ficava mais ao norte de Jerusalém. Então, para o norte de Jerusalém, então nós temos a Galileia bem para o norte, né, lá na beirada do Mar da Galileia, e mais para o sul, Jerusalém. Entre o Mar da Galileia e Jerusalém ficava a região da Samaria. A região da Samaria é a região do antigo reino de Israel. Porque quando divide, né, reino de Israel no norte e reino de Judá no sul, a Samaria vai ser essa região do norte. Então já é mais distante, já é um povo que tem um pouco de diferença cultural. Já é um povo que fala a mesma língua, mas não tem exatamente o mesmo costume, não tem exatamente a mesma tradição. Começa a ter conflito ali, então já começa a sair da zona de conforto. Depois que eu prego até a Samaria, eu vou pregar para onde? Até os confins da terra. E aí é grego, é gentil, é bárbaro, é chinês, é todo mundo. Até os confins da terra. Se a gente for fazer a aplicação para o nosso tempo de hoje, aonde seria Jerusalém? Jerusalém, gente, seria na nossa igreja. No lugar em que nós já estamos. Nós somos adventistas do sétimo dia numa igreja local. É ali que você começa pregando. Você começa pregando para o seu, você começa pregando dentro de casa. E depois que você já pregou na cidade que você está? Depois que você já pregou na igreja que você está? Aí você vai pregar para a Judéia. Vamos pensar para a Judéia aqui, é você ir pregar no seu estado. É você ir pregar na região de cidades vizinhas. É você ir pregar para adventistas, mas também para outras igrejas evangélicas, de repente, outras igrejas protestantes. Quando a gente fala de Samaria, o que seria? Eu entendo pregar para Samaria como pregar para outras comunidades cristãs, que não sejam necessariamente adventistas, no nosso caso, né? Mas que compartilham a esperança do Cristo. Os samaritanos, assim como os judeus, aguardavam o Messias. Os judeus aguardavam o Messias. Então, se a gente vai pregar para o samaritano, vamos pregar para toda a comunidade cristã, independente de ser adventista ou não. E os confins da terra? Os confins da terra é todo mundo, são os outros. Acho interessante que às vezes a gente já quer pular todas as etapas e pregar para o confim da terra, né? Não, porque eu tenho que pregar lá na Coreia do Norte. Eu tenho que pregar no Japão, eu tenho que pregar na Indonésia. Calma, meu amigo, você nem pregou em Samaria ainda. Você nem saiu de Jerusalém. Vamos devagar, não vamos colocar a carroça na frente dos bois, não. Eu prego aonde? Eu estou aqui no YouTube. Aqui no YouTube eu imagino que eu estou pregando para Jerusalém, né? Para judeus. Ou seja, os adventistas da comunidade, dos nossos irmãos, a maior parte do público do nosso canal é adventista do sétimo dia. Mas a gente está pregando também para a Judéia e para Samaria. Quem que seria isso? É a comunidade cristã no geral. É gente que compartilha a mesma esperança no Cristo, é gente que compartilha a mesma cultura. E os confins da terra? Os confins da terra eu acho mais difícil de acessar no canal do YouTube. Mas se eu conseguir atingir um pedacinho da Samaria, já estou faceiro, já estou muito contente. A lição de sábado ela vem falando ainda dos chamados, e dos chamados em diferentes momentos. De um chamado na dispersão da Torre de Babel, quando o povo é disperso pela terra. Depois um chamado de Abraão. Depois um chamado de Jesus para os discípulos, que é o texto do verso para memorizar. E por fim, no último parágrafo vem falando que Deus tem por querer que nós alcancemos outras pessoas para Ele. Caminhamos agora para a lição de domingo, indo além da zona de conforto. A lição de domingo ela tem por texto base o texto de Gênesis 11, 1 a 9. E essa história de Gênesis 11, 1 a 9 é a história já conhecida nossa da Torre de Babel. O texto começa contando que o povo, depois do dilúvio, não queria se espalhar, não queria se dispersar. Eles falaram, olha, vamos erguer uma torre para fazermos um nome. Ricardo não está aqui, mas se o Ricardo tivesse aqui, ele diria que nome ou Shem em hebraico tem a ver com reputação. Reputação. O que o povo da Torre de Babel queria não era fazer um nome apenas.
era fazer uma reputação diante dos outros povos. Quer dizer, era ser conhecido. Era edificar uma cidade que agregasse, que reunisse pessoas, que todos se deslocassem até essa cidade. Porque eles queriam, com essa reputação, não ser espalhados. Deus olhando para a edificação e Deus olhando para aquilo que o homem fazia, ele disse o seguinte: não haverá restrição para o que intentarem fazer. E aí de volta, por que Deus estava preocupado que não existisse restrição para o que essa humanidade quisesse fazer? Vamos parar para pensar, gente. A população do mundo era pequena. Tinha passado poucas gerações desde o dilúvio. Os filhos de Noé ainda estavam vivos quando estava construindo a Torre de Babel, viu? É provável que o próprio Noé ainda estivesse vivo enquanto construíam a Torre de Babel. Não estou falando que eles estavam na construção, mas eram os descendentes diretos deles ali que estavam construindo. Imagina se essa gente se congrega, se essa gente se reúne num lugar só e eram pecadores, e começa a se degenerar na maldade e no pecado. Gente, tinha acabado de acontecer um dilúvio, porque o povo era mau. Se esse povo se reúne e permanece mal, não haverá restrição para o que intentarem fazer. A preocupação de Deus não era que o homem se tornasse muito poderoso. A preocupação de Deus era que o homem se tornasse muito mal. Era que a imoralidade e o pecado se disseminassem ali de jeito tal que a humanidade inteira ia se perder se todo mundo estava no mesmo lugar. Seria difícil levantar um remanescente. Não haveria limite para a decadência humana. Então o que Deus faz? Olha, vocês não vão se reunir, vocês vão se espalhar. Segue o texto. Desçamos, confundamos. Por que no plural, gente? Porque são as três pessoas da divindade agindo. É Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo. Para confundir, para criar uma diversidade de línguas, de forma que um não entendesse mais ao outro. E o Senhor os espalhou. A lição de domingo, ela vem falando para nós que é vontade de Deus que nós saiamos do conforto, que nós saiamos da ideia de fazer uma reputação para si. O que esse povo queria, gente, era estabelecer palácio e uma civilização nessa terra que não vislumbrasse o céu como perspectiva, que não vislumbrasse a salvação e a intervenção divina para produzir salvação como perspectiva. Gente, existem muitos monumentos à imagem do que foi a Torre de Babel. Os zigurates babilônicos, grandes complexos templários e palaciais que existem na região de Babilônia, os zigurates, região de Ur dos Caldeus, pirâmides do Egito, existem pirâmides na Índia, existem pirâmides na Indonésia, existem pirâmides na América, existem grandes construções, construções monumentais é chamado, na região do Mediterrâneo, na ilha de Malta. Então, quando a gente analisa aqui, a gente percebe que após a dispersão da Torre de Babel, o povo continuou tentando construir grandes construções, grandes monumentos. E para que esses monumentos, gente? Olha, você só constrói um monumento se você tem plano de ficar no lugar. Se você tem plano de ir embora, você não constrói uma igreja de 10 milhões. Se você tem plano de ir embora, você não constrói um palácio. Se você tem planos de ir embora, você não constrói uma pirâmide. Você constrói uma pirâmide se você tem planos de ficar ali pelo menos uns 1000 anos, né? Olha só. Ao construir esses grandes monumentos, o povo queria fazer uma reputação e um nome para si, queria congregar outros a si e deixavam de olhar para o céu como perspectiva. Deixavam de olhar para uma nova terra como perspectiva.
deixavam de olhar para o porvir como perspectiva. Sair da zona de conforto é entender que a nossa perspectiva imediata está nessa terra. Construa casa, plante vinha, plante oliveira, que é um negócio que leva uma geração para produzir. Plante tamareira, leva uma geração para produzir. Mas não constrói pirâmide. Não constrói, nem coloque como objetivo da sua vida construir um monumento nessa terra. Não coloque como objetivo da sua vida deixar herança, reputação ou nome para os teus filhos e para os teus descendentes. Deixa os teus filhos lutarem para construírem as próprias vidas quando eles tiverem idade para isso. Quando você morrer, se você morrer, que aquilo que você deixar para trás seja um testemunho de que você não colocou como horizonte da sua vida essa terra, mas o céu. Viva nessa terra. Plante nessa terra. Planeje nessa terra. Mas que os seus olhos não se desloquem do céu. Gente, pensar numa figura como Elon Musk, por exemplo. Digo para vocês sem medo de errar. Nenhum cristão deveria ser bilionário. Nenhum cristão deveria ser bilionário. Sabe por quê? Se tem um cristão que é bilionário, ele está usando mal o recurso que Deus deu para ele. Pega esse dinheiro, se você é cristão e é bilionário, faz o seguinte. Se você tem 1 bilhão, pega 900 milhões e investe na pregação do evangelho. Com 100 milhões, você vai estar seguro pelo resto da sua vida. Seus filhos vão estar seguros pelo resto da vida deles. Seus netos vão estar seguros pelo resto das vidas deles. Ninguém vai ter que trabalhar. E a indolência é um problema, viu? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Eu sei que não tem nenhum bilionário aqui assistindo, mas se tiver, vende tudo que você tem. Como disse Jesus para o jovem rico, fica só com 100 milhões e pega os 900 milhões e usa para a pregação do evangelho. Porque se você fizer isso, você vai estar dizendo que a sua perspectiva não é fazer um nome nessa terra, como fizeram lá em Babel. Que a sua perspectiva não é construir um monumento que dure 10, 20, 30, 40 gerações aqui. Não, a sua perspectiva está no céu, está no paraíso. Nós não devemos acumular tesouros nessa terra. Cuide da sua aposentadoria. Faça um plano de previdência. Compre terra se for o caso. Se o seu plano de aposentadoria é ter casinhas de aluguel, faça casinhas de aluguel. Se você quer deixar uma condição financeira segura, estável para os seus filhos, deixa uma condição segura e estável para os seus filhos quando você morrer. Mas não se preocupe em deixar herança que vai levar 50 gerações para consumir. Não é necessário. E pior, é contraproducente, não é vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente confie e dependa dele. A gente não precisa ter fortuna. A gente precisa ter segurança, estabilidade, conforto, bem viver, dignidade, um plano de previdência. Agora, ficar buzilionário, bilionário, trilhardário, a gente não precisa. Não é necessário. Fazer isso é querer erguer uma torre de Babel. É querer criar uma reputação que diga que você vai ficar nessa terra para sempre. Era isso que o povo de Babel estava fazendo. Se ligando nessa terra de tal forma que eles não iam mais olhar para o céu. A lição de domingo, ir além da nossa zona de conforto, nos lembra que a gente não pode perder a perspectiva da eternidade do céu. Com nada que a gente fizer nessa terra, a gente não pode perder a perspectiva da eternidade e do céu. Lição de segunda-feira, seja uma bênção ao mundo inteiro. Texto base, Gênesis 12, 1 a 3. Esse texto base, ele vem trazendo a promessa abraâmica. Começa com Deus fazendo um convite. Sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. O lugar de onde Abraão estava saindo? Ur dos Caldeus. A terra de Abraão e dos parentes dele. Uma terra que tinha um zigurate, olha só, uma grande construção de forma piramidal que funcionava como um complexo de templo e palácio.
Ur dos Caldeus era uma das filhas de Babilônia, da Torre de Babel. Babilônia era outra filha da Torre de Babel. Uma grande construção, uma grande cidade, um grande nome, uma reputação, riqueza e os olhos fitos nessa terra. O que Deus está fazendo aqui é chamando Abraão: tira o olho dessa terra, Abraão. Vá para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar uma terra que não tem palácio. Eu vou te mostrar uma terra que não tem torre. Eu vou te mostrar uma terra que não tem nada para concentrar sua atenção e para tirar sua atenção daquilo que deveria ser o norte central, que é o céu. Depois segue o texto. Vou fazer de você uma grande nação. Vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome. E você vai ser uma bênção para os outros. De volta, já falei isso nas lições passadas, volto a repetir. Deus nos abençoa para nós abençoarmos aos outros. Abraão, você já tem muito aí em Ur. Sai de Ur. Eu vou te dar mais ainda. Mas eu vou te dar para que você possa abençoar aos outros. Eu vou abençoar quem te abençoar, amaldiçoar quem te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que todas as famílias da terra vão ser benditas em Abraão? É porque ele vai construir uma torre de Babel? É porque ele vai criar um grande nome? Não, quem vai dar o grande nome para ele é Deus. Engrandecerei o teu nome. Diz no texto, versículo 2, se eu não me engano. Engrandecerei o teu nome, Abraão. Não é você que vai se fazer um nome. Não é você que vai fazer uma reputação. Eu, Deus, que vou te dar um nome. Eu, Deus, que vou te dar uma reputação. E por que em ti serão todas as famílias da terra benditas? É porque na descendência de Abraão vai vir aquele que esmaga a cabeça da serpente. Na descendência de Abraão virá o Messias. Todas as famílias da terra vão ser benditas não por uma construção, não por uma torre, não por um nome humano, mas pelo Redentor, pelo Cristo, pelo Deus de Israel. Nós temos ainda 6 textos ali, na questão 3. Gênesis, em cada um deles a pergunta diz, o que cada um deles diz sobre a promessa de Deus e a aliança de Deus para nós. Gênesis 3,15 fala do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 17,19 a promessa dada a Abraão: Sara te dará luz a um filho, Isaque, e estabelecerei aliança com ele. Números 24 fala: uma estrela procederá de Jacó, um cetro de Israel, que vai ferir os moabitas, que vai destruir os filhos de Sete. Essa promessa aqui é uma promessa davídica. É uma promessa do reino de Davi que viria e que iria derrotar os inimigos de Israel. Isaías 9,6 vai falar: um menino se nos deu, um príncipe da paz, um filho se nos deu, um príncipe da paz. Cristo Jesus, da semente de Davi, filho de Davi. Daniel 9, 24 a 27 traz a profecia das 70 semanas. E é interessante destacar ali que a profecia das 70 semanas ela fala de um ungido que viria. Um príncipe que faria aliança com muitos, que seria cortado na metade da última semana. Essa história aqui é magnífica. Eu te faço o convite, se você nunca estudou, a estudar as 70 semanas. As 70 semanas são uma profecia que marcam data para a morte e crucifixão de Jesus. Ele ser cortado no meio da última semana é porque a semana tem 7 dias. Em profecia, cada dia significa 1 ano. Se a semana tem 7 dias, 3 anos e meio. Jesus inicia o seu ministério, é ungido pelo batismo, e 3 anos e meio depois, ele é crucificado, ele é cortado no meio da semana. Eu não vou entrar em detalhes aqui da profecia das 70 semanas. Se você quiser, entre na nossa playlist do livro de Daniel, que tem aqui nesse canal, e você veja lá, tem uma lição que fala só sobre a profecia das 70 semanas. É maravilhosa essa profecia. Mas fala ali que ele iria fazer cessar o sacrifício no meio da semana.
Com a morte de Cristo, não é mais necessário o sacrifício do Cordeiro, ele faz cessar o sacrifício. E a lição de Mateus 1:21 fala que a mulher dará luz a um filho e chamará Jesus, ele salvará o povo dos seus pecados. Se a gente vai em todas essas promessas, nós temos a figura do Cristo. O descendente da mulher que esmagaria a cabeça, a promessa feita a Eva, virá um Cristo. Sara dará luz a um filho, Isaque, da descendência de Isaque virá o Messias. Números 24, virá um rei davídico, o rei Davi, e da descendência dele virá o Messias. Isaías aponta para o Cristo, as 70 semanas apontam para o Cristo. Mateus 1:21 aponta para o nascimento de Jesus. Ser uma bênção para o mundo inteiro é participar do chamado abraâmico. É o chamado para anunciar o Cristo. Se esse chamado ele foi feito a Abraão, ele é feito para nós hoje também. Cristo não será nossa descendência, porque ele já veio. Mas nós somos descendência do Cristo. E nós anunciamos a salvação, a palavra do príncipe da paz a todos nesse mundo. Sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. O convite que eu faço para vocês, para encerrarmos esses 3 dias da lição, tire os olhos da Torre de Babel. Tire os olhos desse mundo, da riqueza desse mundo, da ansiedade desse mundo, da preocupação com esse mundo. Lembra que tudo isso é passageiro, tudo isso vai acabar. Não importa o palácio que você construir nessa terra, ele será consumido pelo fogo. Guarde o seu tesouro e o seu coração no lugar onde nem a traça nem a ferrugem corroem. Sair de Babel não é sair apenas dos pecados de Babel. É sair de uma racionalidade que põe como central a vida nessa terra e que esquece da vida do porvir. Esse é o convite que eu faço para vocês, esse é o chamado que eu recebo de Deus a cada dia. Até lá. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Olá, você que faz parte da família Entre Linhas. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com você para nos reunirmos ao redor da Palavra de Deus com o objetivo de compreendermos aquilo que o nosso Deus deseja nos falar através das entrelinhas da lição que nós vamos estudar nessa semana. Aliás, já estamos estudando, eu apenas dou continuidade àquilo que você já iniciou com o Alexandre e também com o Lúcio. Eu espero também dar a minha contribuição para o seu estudo, continuando a partir da lição de terça-feira. E nesse ponto nós vamos discutir um pouco a respeito do chamado de Abraão e como nós podemos compreender esse chamado dentro do contexto atual, dentro do nosso próprio contexto como igreja enviada por Jesus para cumprir a missão. Eu gostaria de destacar 3 pontos a respeito dessa lição. O primeiro deles, Abraão obedeceu ao chamado de Deus e saiu. O livro de Hebreus, no capítulo 11, diz que Abraão saiu da terra onde ele morava e foi para um local onde Deus havia indicado sem conhecer aquele local, sem saber qual era o propósito de Deus para a sua vida naquele local. O nome disso é fé. Como que nós podemos aplicar o mesmo conceito a nós hoje, na missão que nós desempenhamos hoje? Deus nos chama para testemunhar a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós não vemos possibilidade de que o Evangelho possa ser recebido naquele local onde nós estamos, mas nós somos chamados para ser testemunhas, mesmo quando não conseguimos ver pelos nossos próprios olhos a possibilidade ou mesmo aquilo que Deus preparou ali. Então, se você foi chamado, se você tem oportunidade de testemunhar, você também, como Abraão, precisa agir pela fé. O segundo ponto que eu gostaria de destacar nessa lição é que, apesar de estar cumprindo os propósitos de Deus, encontrou desafios à sua frente. Muitas vezes nós pensamos que quando respondemos ao chamado de Deus, tudo vai dar certo, Deus vai à frente, tudo vai acontecer às mil maravilhas, mas não foi assim com Abraão. Ele chegou numa terra distante, onde
já havia uma população, as pessoas já estavam instaladas naquele local. Ele passou a viver como nômade no deserto, encarando todas as dificuldades que são inerentes a esse tipo de vida. Chegou a encarar até mesmo a fome. O relato bíblico diz que houve fome naquele local onde ele estava instalado. Então nós vemos que, apesar do chamado de Deus, apesar da obediência de Abraão em responder ao chamado de Deus, ainda assim as dificuldades vieram. Então nós não podemos desistir ou medir se algo é da vontade de Deus ou não, simplesmente porque encaramos alguns desafios. Aliás, se nós estamos cumprindo a vontade de Deus, é natural que alguns desafios aconteçam. Então, se você tem um ministério na sua igreja, se você foi chamado para testemunhar em algum local, se você está dando um estudo bíblico, apesar das dificuldades, persista, porque se Deus tem um propósito para cumprir através de você naquele local, certamente Ele vai cumprir, porque a mão do nosso Deus é poderosa. E esse é o aspecto que eu gostaria de destacar agora, que os desafios e mesmo os erros cometidos por Abraão não invalidaram a promessa de Deus. Deus fez uma promessa a Abraão e essa promessa se cumpriu a despeito de Abraão. Assim como nós também podemos errar, podemos tropeçar, podemos encarar desafios que nós consideramos inimagináveis, mas mesmo assim, se Deus pretende cumprir, e Ele pretende cumprir algum propósito através de nós, por isso nós somos chamados, então Ele vai cumprir, porque Deus está à frente da missão, mesmo que não estejamos visualizando as pegadas dele à nossa frente. Tenha certeza que ele já trilhou a parte mais difícil do caminho, afinal, é ele quem é o Deus da missão. E eu deixo aqui uma frase que diz o seguinte: Deus cumpre seus propósitos a despeito de nós. Você sempre precisa lembrar disso, que muitas vezes nós somos o empecilho para que Deus cumpra a missão, mas mesmo assim, como a missão é dele, ele vai cumprir os seus propósitos. É bom que estejamos engajados nos propósitos de Deus para que ele cumpra os seus propósitos através de nós. Na parte de quarta-feira nós temos a igreja primitiva e a zona de conforto. Parece que os primeiros cristãos não eram tão diferentes de nós hoje. Nós também gostamos de uma zona de conforto. Nós gostamos de estar sentados dentro de uma igreja, num banco confortável, assistindo a uma boa programação, com boa música, mas não somos tão engajados assim ao sairmos para pregar o evangelho, especialmente quando o trabalho missionário é um pouco mais trabalhoso, exige um pouco mais de empenho. Aí nós não nos engajamos mesmo, né? Nós vemos pelo grupo de pessoas que costumam dar estudo bíblico na igreja, geralmente são poucos em relação ao número geral de membros. Nós precisamos corrigir isso, porque senão Deus vai precisar intervir de alguma forma, como aconteceu em Jerusalém. Eles receberam perseguição para que pudessem cumprir a missão para o qual Deus os havia chamado. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar aqui nesse ponto é que a igreja se manteve inicialmente dentro do contexto judaico. Ou seja, eles pregavam apenas dentro do seu próprio contexto. Eles não estavam dispostos a ampliar a missão a um contexto um pouco mais distante. Nós precisamos olhar para a nossa igreja se nós não estamos fazendo a mesma coisa. Existem igrejas que não batizam há muito tempo, que já estão estagnadas, quando não regredindo no seu número de membros, exatamente porque não estão empenhadas em missão, apenas alimentam a própria carne. Um adventista pregando para outro adventista, não tem trabalho missionário mais na igreja e, portanto, a igreja vai morrendo aos poucos. Existem muitas igrejas onde os jovens não recebem oportunidade. O jovem é a força missionária da igreja. São aqueles que têm disposição para fazer diferente, mas muitas vezes, porque nós estamos acostumados dentro daquele ciclo, nós não abrimos oportunidade para que outras pessoas estejam empenhadas e a igreja acaba morrendo. Se você quer saber se a sua igreja está morrendo, observe o trabalho missionário da igreja. Se a igreja não faz mais trabalho missionário, ela está definhando quando não
morta, né? E o segundo ponto, mesmo após ser dispersa, a igreja continuava a pregar exclusivamente aos judeus. Então, mesmo depois que eles saíram de Jerusalém, eles continuaram pregando apenas dentro do seu próprio contexto, pregando apenas para judeus. Isso significa que eles não expandiram a missão além daquele contexto, não foram a um contexto um pouco mais amplo. Nós precisamos observar se a nossa igreja não está repetindo o mesmo erro. Muitas vezes nós fazemos pequenos grupos apenas com adventistas, ou quando muito, nós tentamos evangelizar pessoas de outras denominações. Parte do trabalho missionário é doutrinar, isso é doutrinar. Evangelizar é quando nós pegamos uma pessoa que está perdida no mundo, apresentamos Jesus Cristo para ela, ela aceita Jesus como seu Salvador e depois nós damos continuidade ao processo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que recebemos de Jesus. Esse é o contexto geral da evangelização, da missão que nós recebemos. Então, quando nós pegamos uma pessoa que já é batizada, que já aceitou Jesus Cristo como Salvador, nós estamos cumprindo apenas parte dessa missão. Nós estamos apenas doutrinando essa pessoa, mas ela já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Evangelizar de verdade é quando nós saímos ao encontro de pessoas que estão morrendo no pecado e levamos ela aos pés de Cristo para que Cristo possa fazer a boa obra, né? O terceiro ponto da parte de quarta-feira é que Deus precisou intervir de forma sobrenatural. Somente depois de uma interferência sobrenatural é que a missão realmente chegou aos gentios, que eles concluíram que realmente todas as pessoas eram dignas de receber o evangelho, eram necessitadas de receber o evangelho da salvação. E eu deixo aqui uma frase: o maior desafio da missão é sair da nossa zona de conforto, da nossa igreja ou mesmo da nossa inatividade. Seja qual for a nossa zona de conforto, nós precisamos tomar uma atitude e responder ao chamado de Deus para sair. Na parte de quinta-feira, nós temos o título Comece de onde você está. É importante compreendermos isso. Eu já falei em lições anteriores, Deus nos chama para começar a missão pela nossa casa, depois, em segundo lugar, pela comunidade, que é o local onde nós vivemos, a nossa comunidade de fé, e depois para contextos um pouco mais amplos. Nós não podemos pular essas etapas, não podemos ser negligentes com nenhuma dessas etapas. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que Jesus estabeleceu pela sua própria autoridade a missão, o ponto de partida e a meta. Então isso é importante de compreender. Ele disse qual era a missão, o que nós deveríamos fazer e o que não deveríamos fazer. Depois ele estabeleceu onde nós iríamos começar, por Jerusalém, dentro do nosso próprio contexto, e depois ampliando pouco a pouco até os confins da terra. Ou seja, Deus, ele estabeleceu tanto o que seria feito quanto o método que deveria ser utilizado para fazer. Isso nos leva a concluir que o primeiro compromisso com a pregação do Evangelho está em Jerusalém, ou seja, no nosso contexto imediato. Nós não podemos viver de Evangelho apenas na igreja, viver de Evangelho apenas nas missões internacionais. Eu estou no trabalho, eu sou um missionário lá no trabalho. Deus me colocou lá com esse propósito. Na minha casa, eu sou um missionário dentro da minha casa. Ah, mas na minha casa todo mundo já é convertido. Então, cuide da sua família, para que a sua família continue firme na fé, continue crescendo na fé. Se os seus filhos nasceram na igreja, continue fazendo com que eles sejam apaixonados pela igreja. É o contexto em que nós vivemos, deve ser o contexto em que nós pregamos o evangelho e levamos a mensagem. E o terceiro ponto é o nosso compromisso levar o evangelho também a Samaria e até os confins da terra, ou seja, alcançar grupos sociais, étnicos e religiosos diferentes do nosso. Então nós não podemos negligenciar também aqueles que estão distantes. Muitas vezes nós nos fechamos dentro da nossa igreja, né, dentro da nossa própria casa e não contribuímos para que a pregação do evangelho atinja outras pessoas, principalmente pessoas que são muito diferentes de nós, pensam muito diferente. Nós queremos mais é que elas
sejam condenadas mesmo no fundo, né? Então nós precisamos tomar cuidado para que não sejamos um agente de condenação na vida das pessoas. Nós somos agentes de Cristo, nós somos testemunhas de Cristo. As nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos devem testemunhar a respeito daquele que nos chamou. O que seria mais desafiador? Alcançar o que está próximo ou o que é diferente? São dois desafios bem diferentes, porém igualmente grandiosos. Porque as pessoas que estão dentro da minha casa, elas conhecem todos os meus deslizes. Então é muito difícil ser uma boa testemunha dentro de casa. Eu preciso ser cristão de verdade para ser uma boa testemunha dentro de casa. Por outro lado, as pessoas que estão fora não conhecem as minhas debilidades mais íntimas, os meus deslizes mais íntimos, mas muitas vezes têm uma linguagem tão diferente da minha, têm pensamentos tão diferentes dos meus, que às vezes eu não consigo atingir porque eu vivo dentro de uma caixinha, eu vivo dentro de uma forma de pensar completamente alienada dessas pessoas. Nós precisamos construir pontes, nos aproximar dessas pessoas para assim levarmos o Evangelho também àqueles que estão distantes. Então são dois desafios grandes, mas que nós precisamos cumprir por amor ao Evangelho. Ainda na parte de quinta-feira nós temos o desafio da semana. O primeiro desafio é identificar e fazer uma lista de grupos de pessoas com necessidades especiais em sua comunidade, os quais a igreja não fez esforços para alcançar. Muitas vezes o grupo que está sendo negligenciado, que está fora do radar da igreja, é o meu próprio grupo. E Deus me chamou para que eu pudesse ser relevante dentro da minha própria Jerusalém, ou seja, dentro do grupo ao qual eu faço parte. Então, olhe ao seu redor quem são as pessoas que a igreja não está alcançando, mas que você pode alcançar pelo seu testemunho pessoal. E o desafio pessoal: comece a orar por uma oportunidade no futuro próximo de se envolver na missão em favor de pessoas com necessidades especiais. Esse é o nosso desafio pessoal: orar para alcançar pessoas através das suas necessidades. Por exemplo, se você conhece uma família que está passando por um desemprego, passando por uma situação difícil, é uma oportunidade de você se aproximar, ser um bom cristão e com o seu testemunho aproximar essas pessoas de Cristo. Mas existem outras formas de necessidade. Aliás, todos somos necessitados em algum aspecto. A igreja pode usar as necessidades como ponto de contato para a pregação do Evangelho. Todas as pessoas têm alguma necessidade, mesmo que a necessidade não seja a necessidade de alimento, mas existe alguma necessidade ali. E se você conseguir identificar essa necessidade e se aproximar através dessa necessidade, você está cumprindo exatamente aquilo que Jesus Cristo fazia, porque ele alimentava o faminto, ele curava o doente, ele instruía o ignorante, e assim ele se aproximava das pessoas e ordenava então: segue-me. Para concluir a nossa lição, eu fiz um resumo daquilo que nós estudamos nesta lição. Deus chamou Abraão para sair em uma missão global. Apesar dos tropeços de Abraão, Deus continuou lhe usando. A igreja cumpre, por meio da grande comissão, a missão de Abraão. A missão da qual nós fazemos parte é a mesma missão de Abraão, porém numa fase um pouco diferente. Olha só o que diz o livro de Gálatas. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, prevendo as Escrituras que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, o homem da fé. Que Deus abençoe você, a sua família, com a bênção de Abraão, e que você, como Abraão, seja uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Eu termino essa minha participação com uma frase de Charles Spurgeon: todo cristão é um missionário ou é um impostor.
É uma frase dura, mas uma frase que reflete a realidade. Afinal, nós somos chamados para uma missão, nós somos engajados por Deus em uma missão. Se nós não cumprirmos a nossa parte, nós não respondemos ainda aos chamados de Deus. Que Deus nos abençoe. E eu termino aqui essa minha participação. Você fica agora com o Lúcio, com as perguntas de sexta-feira. Até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado aí pelo seu compromisso, em ter me enviado o vídeo aí todos os sábados, todas as semanas. Estamos firmes com a nossa missão, né? Como foi no comentário. Temos uma missão, pelo menos entre linhas, nós estamos cumprindo bem essa missão com a glória de Deus, né? A graça dele. Valeu, Alexandre, também, outro orador aqui do canal que sempre tem trazido para nós aí reflexões muito legais, muito profundas. E agora é o momento de eu trazer aqui as perguntas para discussão. Não são reflexões profundas, mas são perguntas que servem, na verdade, para você também refletir sobre como anda aí a vida da sua igreja, a sua vida, como esses conceitos são aplicados a você. Eu vou expor aqui, né, um pouco da minha experiência, um pouco do meu ponto de vista, mas a primeira pergunta é assim: como você definiria a palavra missão ao aplicá-la à sua vida? Missão. Eu confesso a vocês, assim, depois que eu conheci o Evangelho, que eu conheci o papel de um cristão, né? Porque o cristão, ele tem uma missão. A missão dele é viver nesse mundo segundo Cristo, segundo o caráter de Cristo, e também para divulgar a mensagem de Cristo. Então, assim, quando eu vou definir missão na minha vida, né, ela tem que reger as minhas atitudes, reger o meu tempo, né, que é os T's, né, o tempo, talento, temperança, o meu tesouro. Então eu vejo isso tudo como uma missão. A lição vem focando muito na questão missionária, de levar o Evangelho, né? Mas a missão é mais do que levar só o Evangelho, né? É viver o Evangelho, porque tem pessoas que até tentam levar o Evangelho, mas não vivem, e aí fica complicada, né, a situação. Então, assim, a missão para mim é praticamente a razão de viver. Tem que ser a razão de viver. Se eu fizer uma análise hoje dos meus sonhos, do que eu busco, né? Na verdade, graças a Deus, Deus já demoliu muitos castelos, né, de sonhos. E hoje o meu maior sonho mesmo que eu oro é assim, que eu consiga entender qual a vontade de Deus para minha vida e eu consiga seguir os planos que Ele tem na minha vida. Às vezes eu tenho certeza do caminho que eu estou trilhando, às vezes eu tenho dúvida, eu acho que isso é normal com todo mundo, né? A gente vai mantendo o nosso trabalho, vai mantendo a nossa vida social em dia também, que isso faz parte, né, de viver, mas missão é o que te dá o norte da sua vida. Isso é muito importante porque se você não tiver isso claro na sua vida, você vai, às vezes, construir coisas que não estão ligadas à sua missão. Mas vamos lá, né? Fica a reflexão para você. Como você vai definir a palavra missão na sua vida, né? Aplicada à sua vida. A segunda é: de que maneira, então, você poderia diariamente expressar a missão em sua atitude e em seu comportamento? Como você pode ter mais espírito de missão em suas tarefas? De que maneira você poderia, né, diariamente expressar essa missão? Nesse aspecto, assim, eu me vejo bastante mordomo de Deus. Eu tento cuidar, né, das coisas que Deus me dá, cuidar das atividades da igreja. Na parte da missão para fora, lá, principalmente no meu trabalho, eu tenho um jeito de trabalhar assim que às vezes eu acho meio tímido até, né? Porque eu conheci uma amiga que a Luana, vou até citar o nome dela aqui, não sei se ela está assistindo o canal, Luana, é a esposa do Leandro. E ela tinha um espírito de missão muito ativo. E ainda tem, né? Está vivo. E ela, assim, ela viajava no ônibus, se ela sentava do lado de alguém, ela começava a conversar e começava assim, ó, acho que vai saber, é a única oportunidade que essa pessoa está tendo de conhecer o Evangelho. E daqui a pouco ela estava falando sobre as profecias de Daniel, de Apocalipse, da volta de Jesus. Então era uma coisa assim que ela faz de forma muito natural. Infelizmente eu ainda não desenvolvi esse dom, né? Senhor, se essa é a minha missão, me ajuda a desenvolver, porque eu não desenvolvi vários outros dons, mas esse dom não consigo assim ser tão espontâneo, tão tão ativo,
né? De sentar do lado de uma pessoa, já começar a falar da volta de Jesus para essa pessoa, não sei, né? Como, novamente, não sei se isso é timidez, se isso é covardia, né? Ou se isso simplesmente é um equilíbrio que eu busco dentro de mim, mas você pode responder para você, como diariamente você vive a sua missão. Lá no meu trabalho eu tento ser sempre um ponto de referência do que é certo, do que é errado, do que é equilibrado, do que nós devemos fazer, mesmo que às vezes eu tenha que pagar algum preço, às vezes eu tenho que assumir, falar, pessoal, fui eu que errei. Então assim, a gente tem que sempre ser esse ponto, né, de justiça nessa questão social, de relacionamentos sociais. E na questão espiritual eu sempre tento puxar os assuntos e falar, pessoal, a Bíblia falava isso, a Bíblia fala isso, existem muitos livros que tratam desse assunto, por que não estudar? E eu acho interessante porque eu posso falar que eu estou no meio, né, da academia, nós somos cientistas, pesquisamos, temos nossas áreas de pesquisa, lemos livros desse tamanho sobre áreas de pesquisa, mas é interessante porque na hora de se relacionar com uma pessoa, na hora de ter um filho, posso estar errando, depois vocês comentam aí se algum é professor universitário, pesquisador. A gente não lê, sabia? O cristão ainda tem o privilégio de ler, eu tenho o espírito de profecia em casa, tudo, mas eu vejo meus colegas de trabalho, eles são cientistas e eles não leem nada sobre relacionamento nem criação de filho, é tudo no modo empírico, tudo assim, faz do jeito que dá. E eu fico falando, pessoal, nós somos cientistas, a gente lê tanto sobre a ciência, sobre as leis da ciência, as regras, as leis matemáticas. Você não sabia que existem algumas leis naturais, algumas leis de formação de caráter que você pode utilizar, né? E, então, assim, é assim que eu lido com a minha missão diariamente, né? Eu oro a Deus e falo, Senhor, não me deixe perder oportunidades de pregar a Tua palavra. Mas, ao mesmo tempo, eu também não sou aquele arautos do rei que sai gritando, talvez pelo meu perfil, pela minha personalidade, né? Então, não sei se eu me justifico assim, mas, por enquanto, é assim que eu vivo a minha missão diariamente. Não sei como você vive, né? Testemunha aí nos comentários, nos motive, nos dê exemplo de como a gente pode, né, até ser mais ativo na missão nesse critério. Quando a igreja chama para a gente entregar livro, quando vai fazer a visita missionária, beleza, lá estamos nós. Eu vou lá, faço missão. Mas no diariamente, com os meus vizinhos, eu sou muito sutil, muito assim, oro por eles, clamo para eles, mas sou muito sutil mesmo. E não sou exemplo, tá, pessoal? Só estou relatando a minha experiência, relate a sua aí também. 3. É importante examinar o coração e buscar poder para amar os diferentes? Acho que é uma pergunta retórica essa, né? Porque, olha, é importante examinar o seu coração e você buscar poder para amar os diferentes? A minha resposta pessoal para essa pergunta é que sim, nós devemos examinar o nosso coração, sim. Isso é muito importante. E buscar sim amar os diferentes. É muito fácil amar pessoas iguais. É muito fácil. Aqui na igreja mesmo, né, é fácil amar pessoas que são prestativas, que nem você, que são pau para toda obra, que sempre são humildes. Beleza, todo igual a você é lindo amar. Mas e aquelas pessoas que não são iguais a você? Aquelas pessoas que não têm os mesmos valores mesmo dentro da igreja, né, os mesmos costumes, a mesma formação. Como que você vai pegar? Né? Vai classificar, subclassificar elas, né? num subgrupo, né? menos digno da sua atenção? Né? Não, nós temos que amar e amar os diferentes, sim, até porque esse é o exemplo que nós temos de nosso Deus, nosso Pai, que Ele nos ama e ama todos que são diferentes. Não sou perfeito, com certeza não sou do jeito que Deus desejaria que eu fosse ainda, né? Senão Ele já teria trasladado do céu. Então Ele ainda tem esperança em mim, que eu vá mudando, crescendo, amadurecendo, subindo a escadinha, né, da santificação, que Deus nos ajude. Então é assim que a gente tem que agir com as pessoas. No trabalho também, as pessoas diferentes, também em casa, na vizinhança. Infelizmente ou felizmente, né, esse é o exemplo que Deus nos dá, de amar sim os diferentes. Infelizmente nós estamos numa sociedade onde o diferente, né, ele praticamente é excomungado da sociedade e hoje nós estamos com dificuldades até de nos expressarmos, porque quando você expressa de uma maneira diferente, as pessoas também já condenam você. Se tivesse fogueira, pessoal, hoje, olha, Santa Inquisição, teríamos já umas praças lotadas, porque o pessoal é muito fácil, né, para crucificar e queimar as pessoas vivas
por alguns detalhes aí que estão em desacordo com o que eles pensam que é certo. Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Obrigado aí pela sua companhia até as perguntas. E nos vemos então no quarto vídeo, compartilhando a missão de Deus. Nós estamos aprendendo cada lição algo prático para lidar. Então, para encerrar esse vídeo, vamos encerrar assim como nós começamos, com uma oração. Em reverência, vamos buscar a Deus. Santo Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado aí porque o Senhor tem paciência em a cada dia estar revelando para nós a missão. Obrigado aí por ter ajudado o Alexandre, o Marcos, a mim, a trazer e compartilhar, ó Pai, esse conteúdo. Que esse ministério, ó Pai, continue servindo como um alimento espiritual para os seus produtores, mas também para todos aqueles, ó Pai, que semanalmente acompanham ele, que seja mais uma fonte, ó Pai, para aproximar as pessoas da Tua palavra e agora em especial da Tua missão. Muito obrigado por tudo que tem nos dado. Fique conosco, em nome de Jesus oramos. Amém. Então, pessoal, até lá. Tchau, tchau.